Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Bem, boa noite. Vou falar sobre princípios Solid, Solid. E é um princípio que alguns desses princípios já estão bem ativos aí na cabeça de todo mundo. Acredito que todo mundo já deve conhecer um pouco sobre isso aqui, pessoal que trabalha com desenvolvimento de software. Mas é sempre bom relembrar. Você saber o que é certo e fazer, tem uma distância bem grande sobre isso. Então eu vou falar para vocês sobre esse assunto para que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Então, Solid são princípios baseados em boas práticas de orientação ao objeto. Não é exclusividade de nenhuma linguagem de programação, tá? Não é do Java, não é do C ou de qualquer outro tipo de linguagem. Toda linguagem que é orientada ao objeto pode seguir esses princípios aqui. E por que você deve saber Solid, né? Bem, primeiro porque você quer fazer a coisa certa do jeito certo, né? Você não quer fazer um código que assusta até o satanás, né? Se eu fazer um código só eu sei mexer, ninguém consegue alterar. Não é essa a ideia, né? Você está trabalhando numa equipe, você precisa saber fazer um código que outra pessoa consiga entender e dar manutenção, tá? Então é um acrônimo, né? São siglas de 5 princípios. O primeiro princípio é o princípio da responsabilidade única, depois aberto e fechado, o princípio de substituição de Barbara-Liskov, o princípio da segregação de interface e o último de dependência de inversão o princípio de inversão de dependência, tá? Pode ser que eu não consiga falar sobre todos hoje aqui, mas eu vou falar até onde der o meu tempo aí. O primeiro princípio, o princípio da responsabilidade única, diz o seguinte, que uma classe ela deve possuir apenas um motivo para ser alterada, ou seja, possui apenas uma responsabilidade. Então, um exemplo é uma classe da mitologia da Bluesoft, faz muito tempo isso aqui, que é a Nota Fiscal Service. Todo mundo conhece, né? Todo mundo que mexe no código conhece a Nota Fiscal Service. E pergunto para vocês, o que essa classe faz? O que faz uma classe chamada Nota Fiscal Service? Um monte de coisas. Posso dizer que ela gera frete, ela ajusta contador, ela obtém nota, e ela faz isso, e faz aquilo, e faz um monte de coisa. Esse monte de E aqui indica que ela está fazendo mais coisa do que deveria, certo? Então significa que nós devemos separar as funcionalidades em classes distintas. Por exemplo, criar um gerador de nota fiscal frete, criar um ajustador de contador de numeração de nota, criar um consultor de nota fiscal service, assim por diante. Separar as responsabilidades, não colocar tudo numa classe só. O segundo princípio é o princípio do aberto e fechado. Esse princípio é um dos que eu mais gosto, porque a gente inflige ele bastante. Diz o seguinte, que uma classe ela tem que estar aberta para a extensão, porém ela tem que estar fechada para a alteração. Então, um exemplo aqui bem prático é uma classe chamada forma, né? Forma entende quadrado, círculo, retângulo e assim por diante. Então, ela tem um atributo chamado tipo. E aí eu tenho uma classe chamada quadrado, que estende forma, e tem um círculo que estende forma, certo? E aí na hora que eu vou mandar desenhar essa forma, eu vou falar o seguinte, olha, tem uma classe chamada editor gráfico, e eu falo, olha, desenha para mim essa forma. E ele vai verificar, bem, é um quadrado? Então eu vou desenhar um quadrado. Ah, não, isso aqui é uma instância de um círculo, então eu vou desenhar um círculo, certo? Se desenhar é simplesmente printar aqui no console. Beleza. E se eu preciso colocar uma outra forma, certo? Quero colocar uma outra fórmula agora aqui, o que eu tenho que fazer? Bota mais um if aqui, certo? Errado, não posso fazer isso. O princípio do aberto e fechado diz justamente isso, que eu não posso alterar. Eu tenho que estar aberto para poder estender e não alterá-la. Então o que eu tenho que fazer? A minha classe forma tem que ser uma classe abstrata que chama o método desenhar. E aí cada forma tem que saber como que se desenha. Então eu tenho um quadrado que estende a forma, né? E aí ela implementa, olha, o meu desenhar é printar quadrado. O meu desenhar é printar retângulo e assim por diante. Desta maneira eu posso colocar um outro aqui que seria um retângulo e eu não vou alterar nada na classe forma, porque ela simplesmente vai pegar. Ela vai simplesmente pegar a minha forma e vai falar, olha, desenha para mim. Como que desenha não me interessa, a forma tem que saber como que desenha, tá? Eita, esse negócio chato. Tá bom, princípio de Barbara-Liskov. Diz o seguinte,
que se eu posso invocar um método qualquer, de uma classe também qualquer, uma classe base, significa que eu também devo poder invocar o mesmo método, um método qualquer, de uma classe que é derivada dela, tá? Traduzindo para o português, quer dizer o seguinte, que deve ser possível substituir uma classe base por uma classe derivada em qualquer ponto do código, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho uma classe chamada pássaro e eu tenho dois métodos, voar e comer. E daí eu tenho dois pássaros ali, tá? Um avestruz e um corvo, tá? Só que o corvo não voa, o avestruz não voa, certo? Então significa o seguinte, que quando eu estiver chamando o método voar, aqui no meu teste, por exemplo, vai dar um erro. Por quê? Porque o avestruz não voa. Então tem alguma coisa errada. Se esse avestruz não voa, então por que ele estende uma classe pássaro, né? O fato dele ser um pássaro não significa que ele vai ter todos os atributos de um pássaro. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria criar uma classe pássaro que voa e um pássaro que não voa. E aí cada um dos pássaros estende a classe específica, porque aí vai ter apenas um método específico. Por exemplo, no que voa, tem o método, tem o método comer, né, que come, e tem o método que voa. E no que não voa, só come, não tem nada de voar, tá bom? É isso. A segregação de interface. Esse também a gente costuma infligir um pouquinho. Que assim, quando você tem, é melhor você ter muitas interfaces do que você ter interface genérica. Às vezes a gente gosta de economizar código, então a gente pega, cria uma classe, como essa daqui, uma interface, e ele tem uma interface chamada trabalhar e comer, certo? Trabalho e comer. E aí você tem então um trabalhador. O trabalhador ele trabalha e afinal também ele come, né? Só trabalha e não vá. E aí você tem um gerente. E aí o gerente pega e fala assim, ó, senta o rei, trabalha aí. Beleza. Aí a fábrica tá bombando, você vai lá e contrata um robô. O robô também é um trabalhador, perfeito? Só que o que vai acontecer quando o gerente falar assim, tá na hora de parar para almoçar? Ferrou, por quê? Porque o robô não come. Quando você chamar o método comer, você vai fazer o quê? Vai dar um pau? Vai dar um erro? Ou você simplesmente não vai fazer nada? Você vai deixar o método lá falando, o robô não come. É isso que vai fazer? Tá errado. Então é melhor que você tenha classes específicas. Então você vai colocar lá um trabalhador, né, que trabalha, e você vai colocar um outro aqui, que é difícil traduzir essa palavra, mas é um camarada que come, certo? Que tem um método que come aqui, e aí o trabalhador, o trabalhador, que no caso seria uma pessoa, ele trabalha, mas também come, mas o robô só trabalha, certo? Então você está criando mais interface, mas pelo menos está deixando o seu código mais coerente com o mundo real. Tá? E aí, quando você chamar, por exemplo, quando você estiver chamando aqui o trabalhador, né, você não precisa se preocupar em que vai dar erro, porque aquele trabalhador vai fazer só o que for possível para ele. O último princípio, acabou meu tempo não, né? 2 minutos, dá tempo. De inversão de dependência. Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, devem depender de abstrações. Tá, e daí? Bem, significa o seguinte, que às vezes parece meio louco o negócio, né? Abstrações não devem depender de detalhes, tá certo? Os detalhes devem depender das abstrações, certo? Um filho não depende do pai, mas o pai depende do filho, faz todo sentido agora, né? Muito bem, então, no exemplo aqui, você tem um copiador que tem lá um método copiar, que recebe uma mensagem, e aí ele pega essa mensagem e fica, isso aqui é um quê? Então, senta o rei, printa essa mensagem aqui. Maravilha. Daí você vai lá e agora você fala, não, vou colocar mais uma funcionalidade aqui, eu vou deixar imprimir isso aqui na área de transferência. Aí você passa o método e fala, olha, agora se for para imprimir na área de transferência, eu vou imprimir, senão eu vou simplesmente printar a mensagem, certo? Isso daqui não é abstração, isso aqui é uma implementação, certo? O correto seria você fazer o quê? Né? O correto seria você criar uma interface para fazer isso, e aí você vai ter um que printa no console e um outro que printa no clipboard, na área de transferência, certo? E na hora que você passar isso para o copiador, ele vai simplesmente chamar o seguinte, olha, chama o método que imprime. Para mim não importa onde você vai imprimir, porque eu estou dependendo de uma abstração, eu estou recebendo aqui, né, no caso do Xerox aqui, eu estou recebendo um copiador. Aonde ele vai imprimir, não importa. Então, ou seja, a minha dependência não é de uma implementação, mas é de uma abstração, porque não depende. Eu não preciso saber, né, se eu estou dependendo de alguém, eu não preciso saber o que aquela pessoa vai fazer. Ela tem que saber o que tem que ser feito, certo? Então, é isso que diz esse princípio, ok?
Bem, é isso, obrigado. Obrigado, só bater palma.